Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Não me canso de pedir para que vocês curtam, comentem e, se possível, compartilhem esse canal com mais pessoas. O canal tem crescido com a graça do Senhor Jesus, mas é importante porque muita gente precisa aprender essa palavra. Essa palavra é muito importante na vida de todos nós. Esse, para mim, é um momento muito especial. É um momento que eu me sento aqui para que o Senhor fale conosco, porque antes de falar com você, Ele fala comigo. E isso é muito lindo, ouvir a voz do Senhor, ouvir os conselhos do Senhor, ouvir as maravilhas do Senhor e principalmente poder compartilhar isso com as pessoas, para que cada vez mais elas reconheçam a graça, o amor, o poder e as maravilhas que Deus pode fazer na nossa vida, como já fez na minha, como vai fazer na sua, como tem feito na nossa vida. E esse capítulo, basicamente, é de adoração, porque eles acabaram de viver o grande milagre do mar se abrir na frente deles, matar o exército do faraó, e aqui eles estão celebrando essa vitória. Mas antes do final do capítulo, eles já vão estar murmurando contra o Senhor. Parece incrível, né? Nossa, mas não dá tempo nem de agradecer e já está murmurando? Infelizmente o ser humano é assim. Ele acaba de receber um milagre, ele acaba de reconhecer o Senhor, o poder do Senhor, mas dali a pouco ele já está, mas agora tem esse problema para resolver e eu não estou conseguindo e o Senhor não está me ajudando. O ser humano é assim. Enquanto você não aprender a confiar 100% no Senhor, você vai ficar como esse povo, agradecendo e murmurando, vendo o milagre, mas depois descrendo do milagre, no próximo milagre. E o próximo milagre sempre está chegando na vida deles. Mas é difícil até o homem entender verdadeiramente quem é o Senhor e confiar 100% nele. É uma jornada no deserto. Diz assim, né, que Moisés e os filhos de Israel começaram a cantar ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo, seus cavaleiros. Tem até uma música, né? Lançou no mar os cavalos e seus cavaleiros, dando vitória a Israel. Diga aos filhos de Israel que marchem. Ainda bem que eu não canto, né? Ainda bem que eu só prego, porque eu cantando sou péssima. O Senhor é a minha força, Ele é meu cântico, Ele tornou a minha salvação, Ele é meu Deus. Eu prepararei para Ele uma habitação. Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Prepare uma habitação para o Senhor na sua vida, no seu coração. Não é uma habitação de pedra, não é uma habitação de pau, não é isso que o Senhor quer. Ele quer habitar no seu coração e hoje Ele pode. Ele já abriu o mar, Ele já abriu o caminho para entrar no seu coração. Não como antes, aqueles sacerdotes que tinham que entrar uma vez por ano na presença do Senhor, matando um cordeiro. O cordeiro santo, o cordeiro imaculado já foi morto e hoje o véu já se rasgou. Você pode entrar na presença do Senhor a hora que você quiser. Você pode ser a habitação, você pode ser o templo aonde Deus pode habitar. Não é maravilhoso isso? Eu fico maravilhada. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, lançou no mar as carruagens do faraó, seu exército, seus capitães, todos foram afogados no mar vermelho. O Senhor vai afogar todos os seus inimigos, todos os que se levantam contra você, todos aqueles que querem impedir a sua jornada com o Senhor vai lançar no mar, vai afogá-los. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como uma pedra. Aleluia! Sua mão direita, Senhor, é gloriosa em poder. Sua mão direita, Senhor, despedaçou o inimigo. Ele faz isso até hoje, porque Ele não mudou, Ele não muda, jamais mudará. O Senhor ainda consegue despedaçar os seus inimigos, consegue lançar no mar o faraó, seus cavalos, seus cavaleiros, lança no abismo, em nome de Jesus. Na grandeza da tua excelência, derrubaste aqueles que se levantaram contra ti, enviaste tua ira que os consumiu como restolho. Assim o Senhor faz até hoje com seus inimigos, com aqueles que não se dobram, com aqueles que não se rendem, com aqueles que não se negam a servi-lo, que se negam a segui-lo, que se negam a se humilhar na presença dele. Ele destrói, ele derruba, ele lança no mar cavalos e cavaleiros. E com o sopro das suas narinas as águas se amontoaram, as correntes pararam como um montão, as profundezas coalharam-se no coração do mar. Sabe como que Deus vai destruir o inimigo nos últimos dias de Satanás, quando ele
cercar o povo de Israel com um sopro da sua boca, porque Deus não luta contra o diabo, ele já foi vencido. O diabo para Deus já é um vencido, um derrotado, e você, quando toma posse da bênção do Senhor na sua vida, ele se torna assim na sua vida também, porque o Senhor venceu o diabo por você, aleluia. Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei, dividirei o despojo, meu desejo vai se fartar deles, desembainharei minha espada, minha mão os destruirá, aleluia. Tu sopraste o vento, o mar cobriu, eles afundaram como chumbo nas águas poderosas. Vão afundar como chumbo nas águas poderosas, aleluia. Quem é como tu, Senhor? Quem que é como seu Deus? Pergunta aí para você e responda. Quem é como o Senhor entre os deuses? Quem é como tu, que é glorioso em santidade, temeroso em louvores e fazendo maravilhas? Olha aquele povo como eles estavam aclamando ao Senhor. Tu estendeste a tua mão direita, a terra os engoliu. Então os príncipes de Edom se maravilharam. O que aconteceu depois disso? Todos que estavam em redor, os príncipes de Edom são aqueles povos que estavam ali em volta daquele povo de Israel, eles ouviram falar do que Deus havia feito contra o faraó e seus exércitos, seus cavalos e seus cavaleiros, e diz que eles se maravilharam, e um tremor apoderou-se dos homens poderosos de Moabe. Os moabitas vão lutar muito contra o povo de Israel, mas eles sabiam muito bem que o Deus deles era poderoso. Derreteram-se os habitantes de Canaã. Deus começou a meter medo naquele povo, porque aquela terra ele ia dar para Israel, já era deles por herança, e o Senhor queria retorná-los àquele lugar que havia sido comprado por seus patriarcas, que havia sido já uma herança prometida do Senhor a eles. Por isso que ninguém consegue tirar o povo de Israel de lá, porque aquele lugar é santo, e aquele lugar foi dado por Deus a eles, e ninguém vai tirar eles de lá. E daí sobre eles caiu medo. Todos os povos na volta falaram: nossa, esse povo está vindo, e esse povo tem um Deus poderoso que luta por eles. Pela grandeza do seu braço, eles ficaram mudos como pedra, até que o povo passasse, ó Senhor, até que passasse o povo que tu adquiriste. Você é o povo que Deus adquiriu, você é o povo comprado, remido, você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Você é esse povo, Israel, você é Israel espiritual do Senhor. Não é Israel sangue, mas é o Israel espiritual, porque você foi comprado e adquirido por um alto preço, o preço do sangue de Jesus. E ele diz assim: e Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim na mão, as mulheres saíram após dela com tamborins, com danças. O Senhor é um Deus festivo, é um Deus de festa, é um Deus que adora uma festa, mas a festa sempre tem que ser para louvar o nome dele, não é para engrandecer o seu nome, o nome de ninguém, é o nome do Senhor que tem que ser engrandecido nessas festas. Miriam respondeu: cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente, o cavalo, seu cavaleiro, e lançou ao mar. E assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e daí eles saíram para o deserto de Sur. E foram 3 dias pelo deserto, mas não encontraram água. Aqui começa mais um problema para os israelitas, porque esse deserto de Sur, ele é um deserto muito árido e não existia água. E quando eles chegaram até Mara, que quer dizer amargo, eles não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso o nome foi chamado Mara. Segundo os estudiosos, essa água que eles beberam, que eram amargas, e eles começaram a reclamar, na verdade, embaixo dessas águas, tem muitos ingredientes, tem muitas coisas que funcionam como analgésico, como anti-inflamatório, são águas medicinais, por isso elas são amargas. Mas por quê? Porque aquele povo já tinha passado muito tempo ali, eles estavam começando a ficar doentes, e o Senhor precisava que eles tomassem aquelas águas amargas. O remédio às vezes é amargo, mas ele é necessário. Então, quando você for para o Senhor e você estiver achando que está muito amargo a sua vida, saiba que é um remédio que o Senhor precisa te dar primeiro para te curar, para curar todo o seu ser, para curar seu corpo, sua alma, seu espírito, e depois Ele vai te dar fontes de água viva. Então, passe pela cura, passe pelo tratamento, passe pelas águas de Mara, pelas águas amargas, mas passe glorificando ao Senhor, dando glória. Aí o povo começou a murmurar com Moisés: o que nós vamos beber? Como é que nós vamos beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. E quando ele lançou nas águas, as águas ficaram doces. O madeiro
Lembra? O madeiro do Senhor Jesus está muito bem representado aqui. Ele lançou aquele madeiro sobre as águas e elas ficaram doces. E ali se fez para eles um estatuto e uma ordenança. E ali ele os testou. O Senhor vai provar você no seu caminho com o Senhor. Ele vai testar você. Você vai passar pelo fogo, vai passar pelas águas, você vai passar pela tormenta, você vai passar por tudo. Mas glorificando a Deus e confiando no Senhor, você vai passar por tudo. Glorificando. E a vitória é sua. A vitória está mais perto de você do que você imagina. E ele disse, olha, presta muita atenção nisso aqui, ó. Se diligentemente quer dizer com muito cuidado, com muita diligência, com muita disciplina. Se diligentemente você ouvir a voz do Senhor seu Deus, você fizer o que é reto à vista dele, se você der ouvido aos mandamentos dele, guardar todos os estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te cura. Ponto final. Eu sou o Senhor que te cura. Ele tem cura para todas as doenças do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. A nossa alma anda muito contaminada pelas coisas desse mundo, pelos prazeres desse mundo, pelos apelos desse mundo, apelos à imundícia, apelos à bebida, apelos ao pecado, apelos à prostituição, apelos à inveja, apelos ao orgulho, apelos à soberba. As pessoas querem se aparecer, as pessoas querem estar no foco dos jornais, das revistas, da internet, todo mundo querendo aparecer, fazendo coisas que não convém ao homem, tudo para poder se aparecer. Por quê? Porque estão com a alma está presa, a alma está contaminada, a alma precisa de cura, precisa beber água amarga, água de Mara, e passar pelo deserto, para que o Senhor te cure, para que o Senhor faça você voltar a ser a imagem e semelhança dele. Você contemplando essa palavra, você vai voltar a ser a imagem e semelhança do Senhor. E é para isso que ele nos criou, mas que ao longo do caminho a gente foi se perdendo, se afastando do Senhor, querendo ser a imagem e semelhança de Adão, que é o que pecou primeiro. Então, quanto mais você se afasta da imagem e semelhança de Adão, e mais você se aproxima à imagem e semelhança de Cristo, mais você é curado, mais você é sarado. Mas é um caminho que tem que ser trilhado com fé, com determinação, como diz essa palavra, diligentemente. É com diligência, é com disciplina, não é de qualquer jeito, não é, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou jejuar, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não vou ler a palavra. Não é assim, é com disciplina. Porque o diabo, ele tem disciplina para vir atrás de você. Você tem que ter disciplina para ir atrás do Senhor. Buscá-lo verdadeiramente, conhecê-lo cada dia mais e mais e mais. Amém? E finalmente chegaram até Elim. Sabe o que havia lá? 12 fontes. Lembra do número 12? O pessoal me chamava de 12 Helena, porque tudo que eu ia pregar eu colocava 12 apóstolos, tudo, 12 tribos de Israel, tudo que tem 12 tem alguma coisa de Deus por trás. E aqui diz que tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. 70 vezes 7, 70 também é o número da perfeição. 70 é o número do perdão que Deus mandou com que nós perdoássemos os nossos irmãos. Então lá tinha 12 fontes de água, 70 palmeiras. Eles acamparam ali junto às águas. E vamos ver até a próxima murmuração, porque sempre, vamos esquecer do que Deus já fez e não vamos confiar no que Ele pode fazer. Não é assim que tem que ser a sua atitude. É sempre lembrando do que Ele fez, sempre confiando no que Ele ainda pode fazer. Que o Senhor abençoe, que Ele te guarde, que 12 fontes visitem a sua vida, estejam colocadas diante de você. E que você, quando tomar as águas de Mara, aquelas águas amargas, saiba que elas são cura, remédio para a sua alma, para o seu espírito e para o seu corpo. Confia no Senhor até o fim. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com o capítulo 16 e eles vão continuar a jornada deles pelo deserto. Um abraço e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.